Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar um pouco a respeito da mitologia grega. Então, alguns aspectos eu vou ser bastante simplista e resumido no vídeo, porque se eu fosse explicar todas as versões, todas as possibilidades, todas as interpretações, eu precisaria de mais de 20 horas de vídeo. Então, como é uma temática um pouco ampla que eu tenho que abordar para demonstrar o que eu pretendo demonstrar no vídeo, eu vou ter que ser superficial, mas no nosso canal mesmo tem já vídeos a respeito de algumas das coisas que eu vou estar mencionando aqui e outras vocês conseguem encontrar aí pela internet, conseguem encontrar em livros, conseguem encontrar em várias enciclopédias de filosofia que tratam do início da filosofia, porque é necessário abordar a mitologia para falar sobre o início da filosofia. Enfim, o que eu quero demonstrar aqui é a coerência de certos mitos se eles não forem levados ao pé da letra e forem olhados e interpretados a partir de um olhar crítico e a partir de uma coisa mais simbólica e ao mesmo tempo também saindo um pouco da nossa posição de egocentrismo, porque nós somos muito egocêntricos, ainda somos, apesar de termos sido desbancados inúmeras vezes. Nós temos aí as 3 feridas narcísicas da humanidade, que são a descoberta de que o planeta Terra não é o centro do sistema solar, muito menos do universo, a questão de que nós não somos uma espécie concebida pelos deuses ou por um deus, e sim uma evolução de outras espécies muito mais simples e muito mais simplórias. E a terceira ferida narcísica é a questão da própria psicanálise, do entendimento de que o sujeito não é dono de si. Então o sujeito tem coisas que escapam ao poder e ao domínio dele. Tudo isso já nos desbancou, mas ainda assim continuamos sendo muito egocêntricos e vendo o mundo muito a partir de nós. E nesse sentido, às vezes é um pouco difícil interpretar alguns mitos, mas quando fugimos um pouco disso e pensamos no mito com outro olhar, vemos que há uma certa semelhança com a explicação científica atual. Por exemplo, eu vou começar citando aqui o mito a partir do caos, que é o surgimento de fato do universo, na explicação greco-romana, mais grega, depois incorporada pelos romanos, da explicação do surgimento do mundo a partir do caos e a deusa Gaia e o deus Urano. Então o caos seria o inicial, que teria dado origem à deusa Gaia e ao deus Urano. E na mitologia grega, Gaia é referência à Terra. Então Gaia pode ser tranquilamente não traduzida, mas colocada como equivalente a noção de terra. E aí, terra, nós podemos pensar ou na terra no sentido do solo, que é o mais comum assim pensarmos a princípio, ou na terra no sentido do planeta. Mas de qualquer modo, vamos nos concentrar mais no sentido de terra-solo. Para essa explicação é mais, digamos, fácil de pensar a respeito. Na Terra como solo, como a parte sólida do nosso planeta. E Urano é entendido na mitologia grega como o céu. Mas aí se nós pensarmos o que é o céu nada mais é do que a nossa atmosfera, estratosfera, enfim, ionosfera, mas as camadas gasosas que recobrem o nosso planeta. Porque afinal, fora das camadas da atmosfera, nós temos o espaço. O espaço não é mais céu, é um espaço vazio. Então, ou ao menos no entendimento mais do senso comum se entende por vazio. No entendimento da física, da astronomia, aí tem algumas implicações nisso, mas enfim, não vamos entrar em tantos detalhes. Então, podemos entender que Gaia e Urano são a Terra e o céu. E por que é importante essa explicação? Porque o mito da Gaia e de Urano diz que Gaia e Urano inicialmente estavam em um ato sexual constante e sem interrupção, no qual fazia com que a Gaia gerasse dentro de si muitos filhos, e esses filhos não podiam nascer. E aí que é a questão do nosso egocentrismo que eu mencionei anteriormente e do nosso narcisismo extremo.
Quando nós ouvimos esse discurso de que a Gaia produzia filhos dentro de si e eles não podiam nascer, nós associamos isso muito ao nosso corpo, ao corpo humano, ou seja, ao corpo da mulher. Concebemos a ideia de crianças no útero materno, no sentido do corpo feminino. E isso destrói com a nossa compreensão do mito. Porque quando nós interpretamos isso no seu sentido mais literal, e aqui é engraçado falar porque é um jogo de simbólico e literal, quando nós interpretamos a Gaia não como um corpo feminino, mas sim como o corpo do nosso planeta, como de fato a Terra, nós podemos ter um entendimento, e aqui eu vou fazer um desenho para ficar mais explícito. Aqui eu fiz um meio círculo, que é justamente uma representação dessa ideia do corpo de Gaia como o corpo do planeta, como a Terra, de fato. E aí, quando nós pensamos em Gaia como a Terra, e pensamos em Urano como o céu, recobrindo, ou seja, em uma cúpula, cópula, que é referente ao ato sexual, uma cópula com a Gaia, e não à toa a minha confusão com cúpula, porque a cúpula também tem uma semelhança com esse formato. Quando nós pensamos em Urano em uma cópula constante com Gaia, nós podemos interpretar do seguinte modo: Gaia, a Terra, desenvolvia inicialmente seus micro-organismos, e aqui misturando tanto a explicação mitológica quanto a científica aceita atualmente. Gaia produzia seus seres iniciais ali, que nem mesmo micróbios eram seres que nem chegavam a ser uma célula de início, depois foram evoluindo, foram se tornando cada vez mais complexos, até se tornarem células de fato, até se tornarem vírus, bactérias. Produzia tudo isso dentro de si, ou na água, ou no próprio solo. A versão científica mais aceita é de que os primeiros micro-organismos teriam se desenvolvido dentro da água, onde teriam gerado as primeiras plantas e, posteriormente, alguns desses organismos teriam se tornado cada vez mais complexos até se transformarem em animais. Animais muito diferentes do que nós compreendemos hoje, obviamente, mas ainda assim, a versão científica diz que os primeiros seres vivos que surgiram mais complexos eram meio que uma mistura, eram espécies de animais, sendo bem anacrônico mesmo, pegando termos atuais, eram espécies de animais que realizavam fotossíntese, então não era muito claro ali a diferença entre animal e vegetal. Isso vai se produzindo ao decorrer da evolução. Mas aqui nós temos a pequena atmosfera que se criava em torno da Terra, nesse processo de fotossíntese realizada por esses primeiros micro-organismos, que realizando a fotossíntese produziam oxigênio, produziam outros gases resultantes do seu metabolismo e que formavam um início ali de uma pequena camada atmosférica. Nesse sentido, podemos entender esta pequena camada recobrindo Gaia como sendo a atmosfera ou, no caso da mitologia, Urano. Então, essa pequena princípio da atmosfera criado pelos micro-organismos seriam o deus Urano, o céu, que está em uma cópula constante com Gaia, porque está em uma proximidade, dado realmente a pequena extensão inicial da atmosfera. Porém, conforme Gaia vai se enchendo de vida, e aqui é interessante porque de fato no mito é colocado desse modo, de que ela estava que ela já estava sobrecarregada de seres dentro de si e não conseguia mais gerar seres, porque ela já estava muito sobrecarregada. Conforme Gaia se sobrecarrega, segundo o mito, aí tem toda uma trama dela com um dos seus filhos, de um dos titãs, que seria o Cronos, para castrar o seu pai, Urano, o que levaria ele a se deslocar até onde ele está atualmente, que seria a distância atmosférica. Mas se entendermos aqui sim, voltando ao simbólico, entendermos isso como a Terra cheia, lotada de micro-organismos, e
o surgimento de vidas mais complexas, possibilitando cada vez uma criação de uma atmosfera maior, mais densa, com mais gases, nós podemos entender esse deslocamento do deus Urano, que é representado na mitologia pela castração realizada por Cronos. Nós podemos entender isso simplesmente como um desenvolvimento maior da atmosfera terrestre. Então, esse deslocamento do deus Urano seria devido ao nível de complexidade da vida que estava se desenvolvendo, que faz com que a atmosfera se torne mais ampla. E aqui nós temos, então, o distanciamento entre Urano e Gaia, com, agora sim, dada a liberdade de Gaia da cópula constante com Urano, a possibilidade do surgimento de vidas mais complexas, cada vez maiores, cada vez mais interessantes, talvez, dependendo da nossa interpretação. Mas aqui nós percebemos que por mais que o mito, muitas vezes de início, pareça uma coisa muito insana, uma coisa muito estranha de se entender, quando nós comparamos isso com a explicação científica atual, lembrando que a ideia de que se desenvolveram inicialmente micro-organismos, produziram fotossíntese, a fotossíntese gerou gases resultantes do metabolismo, que foi criando a atmosfera, tudo isso é a versão científica mais aceita atualmente. Não é a única, mas é a mais aceita e a considerada como mais coerente. Então, nós podemos perceber uma grande semelhança entre a explicação científica e a mitologia. Aí restam duas questões. Ou a mitologia não era tão insana assim e tinha uma base, alguma base ela tinha, de onde ela surgiu. Então, existe alguma coisa que embasa aquele mito que foi criado, ou nós continuamos reproduzindo mitos sem sensatez, porque se o mito era completamente insensato, a nossa explicação científica também é, porque há uma proximidade entre o mito e o científico. Claro, dadas as condições de cada época, é óbvio que a explicação científica nos parece mais coerente hoje e é óbvio que a explicação científica tem um embasamento teórico maior. Lembremos que possivelmente no momento em que o mito de Gaia e Urano foi criado, foi um período no qual o real se manifestava com maior intensidade na humanidade. E aí, para quem não entende o que é o real simbólico e imaginário do Lacan, a gente tem um vídeo a respeito no canal, que é aquela questão realmente de que o real se impunha. As pessoas não tinham muitas palavras, não tinham muitas condições teóricas e de linguagem, condições verbais, para explicar o que elas vivenciavam. Então, algumas das formas que elas tentaram explicar, a partir da mitologia, foi comparando ao que elas conheciam. Por exemplo, se eu vejo hoje algo flutuando no mar, e eu não consigo identificar o que é aquilo, mas eu percebo que alguém tem domínio sobre aquilo e consegue direcionar aquilo para algum rumo, eu obviamente vou me referir àquilo como um barco. Eu vi um barco esquisito, ou eu vi um navio estranho. Não é de fato um barco, não é um navio, porque eu nem sei o que é aquilo. Mas o que eu posso fazer para tentar explicar para alguém aquilo que eu vi é aproximar com algo conhecido meu e dessa pessoa para quem eu estou tentando explicar. Assim como a gente faz, por exemplo, muitas vezes com alimento. Então, tal alimento tem gosto de tal coisa, faz lembrar tal coisa. Não tem gosto daquilo. Cada alimento tem um gosto único. Cada alimento tem um gosto específico. Mas o que a gente pode fazer para expressar aquilo que é inexpressível é tentar aproximar simbolicamente de algo que nos é conhecido. Então, quando eu vou falar de uma fruta que não é conhecida da outra pessoa e que eu não tenho não tenho como mostrar para ela a fruta de fato, eu vou dizer, é parecida com tal coisa, porque eu preciso de uma relação de semelhança para conseguir dar conta de compreender e explicar. Podemos entender a questão da mitologia como algo muito parecido com isso. Em um período onde não se tinha nenhuma versão científica, não se tinha como explicar o surgimento do universo, o surgimento da vida, a forma como era compreendida, se tinha a única maneira que se encontrava de expressar isso era através do mito, comparando com coisas que lhes eram conhecidas. Então, comparando com o próprio corpo, por isso a gente vai ver, por exemplo, que os deuses gregos têm essa semelhança muito grande
com a questão física humana, então muitas vezes se mistura, que nem a própria Gaia e Urano, se refere a Gaia e Urano como céu e terra, se coloca eles desse modo, mas ao mesmo tempo muitas vezes se traz dentro do mito características muito humanas, como a questão da própria castração, que é realizada por Cronos, que é uma coisa que remete muito ao corpo masculino, humano, não é uma referência muito possível ao céu, mas porque é desse modo que eles davam conta de explicar naquele dado momento. E aí eu chamo a atenção também para um outro mito que também me traz uma certa proximidade com uma explicação científica, que é o mito de Prometeu e Epimeteu, que são os dois irmãos responsáveis por criar os seres vivos. E segundo uma das versões, como eu falei, os mitos têm várias versões, obviamente o surgimento também da vida no planeta Terra pela explicação científica vai para muito além da minha explicação simplista aqui, mas como eu mencionei, precisaria de muitas horas para explicar de maneira detalhada. Mas em relação a Prometeu e Epimeteu, o que nós temos de uma das versões é que Epimeteu teria criado todos os animais de outras espécies que não humana e teria dado a todos eles alguma característica que os destacava e os fazia, digamos, ter algum nível de vantagem na sobrevivência. Então, alguns animais receberam garras, outros receberam presas, outros receberam velocidade, outros receberam a capacidade de pular, outros receberam a capacidade de voar, outros receberam inúmeras capacidades diferentes de se camuflar, enfim, de todas as características que nós conhecemos que os animais têm hoje para sua sobrevivência. Então, segundo esse mito, Epimeteu teria dado a todos os animais essas características e gastou todas as características que ele tinha, todas as qualidades que ele tinha disponível. E a hora que chegou a vez de fazer o ser humano, não sobrou o que dá para o ser humano. Então, o ser humano não é rápido em comparação a outros animais da natureza. O ser humano não é feroz em relação a outros animais da natureza. O ser humano não tem garras poderosas. O ser humano não tem presas poderosas. O ser humano não tem nada. E aí, Epimeteu se viu em uma condição meio complicada e gritou pro seu irmão lá: mano, vem aqui me dar uma mão que a coisa desandou. Fiz besteira. E Prometeu, irmão de Epimeteu, teria vindo e dito: vamos resolver isso. Foi até o Monte Olimpo e roubou dos deuses o fogo. E disse: esse é a qualidade que vai destacar o ser humano entre os outros animais, vai fazer ele estar em pé de igualdade com os outros animais. E aqui vem a nossa semelhança científica, porque na extensa maioria das versões científicas, dos estudos e de todas as teorias científicas, é aceito que o fogo é o principal fator que diferenciou o ser humano dos demais animais. Porque é a partir do fogo que o ser humano conseguiu se defender dos demais animais. Então, fazendo fogueira, ele conseguia afugentar os animais selvagens. Não à toa que até hoje, quando você vai acampar, é muito hábito fazer fogueira para evitar a aproximação de animais selvagens. É com o fogo também que ele conseguiu adquirir grandes vantagens na caça de animais, e é com o fogo que ele conseguiu pré-digerir o seu alimento antes de consumi-lo, ou seja, cozinhar o seu alimento, assar, para desse modo desenvolver melhor o seu intelecto. Então é a partir da pré-digestão do alimento que o ser humano demanda menos energia para digestão de fato e consegue desse modo ter um desenvolvimento intelectual maior que o coloca à frente dos demais animais. Então percebam como a explicação mitológica encontra sim um cruzamento muito forte e muito evidente com a explicação científica. Infelizmente, o nosso meio científico tende a ignorar tudo que venha do mitológico, do místico, não à toa. Lembremos que desde a antiguidade existe uma briga intensa entre o meio científico e o meio mitológico. Foi graças à mitologia cristã que muitos dos grandes cientistas da humanidade foram exterminados, queimados vivos, inclusive. Então essa disputa é muito antiga e essa disputa ela traz muitos prejuízos.
porque existe muito conhecimento mitológico que encontra sim a sua sensatez e o seu sentido, porém isso é ridicularizado e ignorado pelo meio científico, dado a toda a história e dado a toda o que já foi promovido em nome da mitologia, em nome das crenças. Então é preciso que nós tenhamos um olhar um pouco mais cauteloso e um pouco mais equilibrado. Entender que o mito não é aquilo literal, não podemos tomar aquilo como verdade de modo algum, mas que há sim uma forma de explicação do mundo a partir daquele mito. E essa explicação não é tão ilusória, não é tão irreal e não foge tanto ao que nós entendemos hoje. Ela apenas é dita com outras palavras, que são as palavras que as pessoas que a escreveram tinham naquele momento. Então, naquele momento que se explicou o surgimento da vida a partir de Gaia e Urano, era a imagem de deuses e de humanos que se tinha para explicar isso. As pessoas que desenvolveram as primeiras versões desses mitos não tinham acesso a questões científicas, a dados científicos, a análise de bactérias, de vírus, para estar elaborando outra forma de explicação. Então, o que eles deram conta é isso, mas não significa que é uma explicação desprezível. É uma explicação que tem sim o seu sentido e que pode ser analisada de maneira crítica e se tirado muito proveito desse conhecimento. É isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, clica em gostei para nos ajudar a destacar, ajudar a dar também uma maior visibilidade ao canal. Se inscrevam, acompanhem nossos vídeos, visitem o canal, acompanhem os outros materiais que temos tanto na área de psicologia quanto de filosofia e até um próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção.